valentia. A chamada foi para isso. E eu tenho aqui alguns amigos, né, que vieram, até deixa eu apresentá-los aqui. Pastor Edinho, por favor, fique de pé. Pastor Júnior. Natanael. Pastor Natanael. Bruno, cadê o Bruno? Ó, você é pequeno, quase não te percebi. Aleluia. Esqueci alguém? Antônio, lá de Brasília. Antônio é de Brasília. E eu deixei por último, se eu sair aqui um pouquinho, atrapalha? Até onde eu tenho mania de me mover. Eu tenho mania de me mexer de um lado para o outro. Fica difícil de eu ficar no mesmo lugar parado. Mas tem uma pessoa aqui que eu deixei por último. É esse rapaz aqui que não tem cabelo. Daniel. Pastor Daniel. Desde que eu o conheci, por que eu estou falando isso? Porque talvez você não conheça o ministério dele, nem a história dele. Quem conhece Daniel? A não ser nós aqui, né? Vocês não o conhecem. Depois você chega perto dele e dá uma medida na grossura do braço dele para você ver. E é interessante porque você foi chamado para um momento para falar sobre valentia, né? E parece que quando esse assunto está sendo colocado aí, parece que a gente pensa assim, tem que ser alguém meio truculento, né? Com pouca sensibilidade. O ministério do Daniel é com dança. Ele é pastor ordenado pelo pastor Edinho, é ovelha dele, um homem aprovado pelo Senhor. E o ministério dele me impressionou desde a primeira vez, viu, Daniel? Que o Senhor continue te usando com essa coragem que você tem, né, de se colocar diante aqui de todos e ter a liberdade que o nosso ministro de louvor Eduardo estava falando aqui. Ele nos chamou agora há pouco para você ficar bem mais à vontade. Nós homens somos meio durões assim, né? Ou pelo menos transparecemos ser durões, né? Mas na verdade é uma chamada que nós vamos participar aqui hoje e amanhã. Eu espero que todos vocês voltem aqui amanhã. Nós estaremos aqui, teremos uma palavra aqui hoje. Pastor Davi, são 2 pela manhã? Amanhã? 2 pela manhã, 2 à tarde. E vamos concluir juntos com as mulheres aqui em cima o evento de mulheres. Então nós precisamos, irmãos, de fato, ter coragem para estarmos bem livres na presença do Senhor. Mesmo que, sendo um homem da envergadura do pastor Daniel, o Senhor diga assim: Daniel, eu te quero dançando. É preciso ter muita coragem para desenvolver um relacionamento com o Senhor e ser bem honesto, ser bem. Estar à disposição do Espírito Santo. Amém? Quem aqui tem esposa que está participando do evento? Aleluia. Eu espero que você não esteja aqui porque ela te obrigou a estar. Tomara que não. Mas se foi também, o Espírito pode te alcançar, amém? Aleluia. Eu quero fazer algumas. Nossa chamada é como despertar a valentia de um homem. É uma pergunta que o Espírito me fez em 2010. Tem uma história essa caminhada. 2010. Vou falar um pouco disso aqui hoje, mas eu preciso dar uma colocação aqui para você. Nós vivemos hoje um tempo, irmãos, de frases muito fortes, né, no evangelho, nos pregadores, mas um tempo assim de homens fracos. Essa é a realidade, ou pelo menos é o diagnóstico, é o que nós temos ouvido falar a respeito de nós. E por que isso tem acontecido? Por que nós estamos transmitindo esta imagem ou esta impressão?
para a maioria das pessoas. E eu tenho uma coisa dentro de mim, uma convicção. Essa geração que está insegura, despreparada, tem muito a ver com o caráter de cada homem, e tem muito a ver com uma certa impotência que esses homens têm demonstrado. Se de fato a valentia é algo de Deus e está depositada em nós, como o pastor Davi disse aqui no início, ele disse assim: olha, se é para despertar, então é algo que já está dentro de cada um, ok? Se isso já está dentro de mim, como é que em determinados momentos eu não consigo manifestar isso? Será que está mesmo? Você acredita que existe algo de Deus, da parte de Deus em nós, que realmente nos encoraja, nos leva a fazer coisas difíceis de serem feitas, enfrentar situações complicadas? Você acha que tem algo de Deus em nós para isso? Porque afinal de contas Deus nos fez o quê? Como homens? Cabeça. Existem responsabilidades sobre nós. Amém? E vocês conhecem essas responsabilidades. Vocês são um povo bem instruído. Vocês são um povo bem instruído. Então, se existe isso, e eu pergunto, eu tenho uma pergunta interessante para você. Quando você nasce de novo, no exato instante em que você nasce de novo, você acha que tudo que Jesus conquistou para nós na cruz é transferido para você imediatamente ou não? O novo nascimento faz com que tudo o que Cristo é, que Jesus é, seja transferido para você imediatamente ou não? Hã? Não é uma boa pergunta? Ou será que isso é transmitido paulatinamente, aos poucos, conforme a necessidade, conforme alguma experiência sua com o Senhor? Quem acha que é tudo de uma vez? Quem acha que é progressivamente? Tem alguns que não acharam nada. Ficou na dúvida. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo o que Jesus é, tudo que ele conquistou na cruz, é imediatamente transferido para o seu espírito em um único instante, instantaneamente. Assim que você nasce de novo. Por que às vezes então eu não consigo me comportar como nosso Senhor? Hã? Cristo em mim não é algo mais ou menos assim, é um novo. Vamos usar uma linguagem mais moderna? Não é uma nova programação de vida que precisa ser atualizada. Tem muitos programas de computador, não tem? De vez em quando não chega no seu telefone aí um aviso para você fazer o quê com relação ao sistema que faz o aparelho funcionar. De vez em quando não chega um aviso de quê? Atualizar o software. Será que é assim conosco? Será que a vida de Deus que foi depositada em cada um de nós, ela precisa de tempos em tempos de ser atualizada? De repente encontra um erro, que as atualizações são para isso, né? Encontra-se um erro e aí você precisa ser atualizado. Deixa eu te dizer, irmão, não é assim. Tudo o que Deus é, tudo o que Jesus é, tudo o que ele conquistou na cruz, é transferido imediatamente para o nosso espírito no momento em que você nasce de novo.
cabe a nós manifestar. E Romanos diz isso, que há uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Há uma forma que nós vamos nos comportar. Há uma forma. E eu estou aqui nessa noite, eu acho que a maioria nunca me ouviu falar a respeito desse tema, ou alguns até ouviram, mas eu preciso contar um pouco dessa história. Porque essa história ela começa de uma forma muito forte com uma profecia. Eu queria que você gravasse, você anotasse essa profecia, Joel 3, 9 e 10. Eu vou falar no início aqui sobre essa profecia, porque nós precisamos nos situar no tempo. Nós precisamos. Porque uma das coisas que é mais importante para nós é nós termos o discernimento do tempo em que as coisas estão acontecendo. Joel, capítulo 3, verso 9 e 10. Colocou aqui? É uma chamada. Eu já vou ler o texto. É uma convocação, não é nem uma chamada, é uma convocação. É uma profecia. Para quem gosta de estudar profecia, você pode pesquisar essa profecia. Ela aparece 4 vezes na Bíblia. 4 vezes. E tem algumas vezes, vocês vão ver que o verso 10, ele aparece invertido, a ordem das coisas. Nós vamos ver já o verso 10 também. Mas esta profecia, quando você vai estudar o livro de Joel, você vê que essa profecia, ela não aconteceu ainda. Então, ela é uma chamada para um tempo que ainda não aconteceu. Ela é uma chamada para um momento que antecede a vinda do nosso Senhor, a segunda vinda do nosso Senhor. E é uma chamada muito séria, muito séria. Na versão aqui diz assim: proclamai entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, subam todos os homens de guerra. É ou não é uma convocação? Hã? Existe guerra santa? Hã? Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Há uma convocação para uma guerra. Está na Bíblia. Essa versão diz: proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra. Despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e... Olha só, essa versão aqui é interessante. Ataque! Parece que nós fomos doutrinados num evangelho, eu chamo de evangelho paz e amor, que é um evangelho em que você tem que ficar sempre na defensiva. Se você demonstra um pouco de força, se você parte para o ataque, você não é visto como um bom crente, um homem espiritual. Se você tem uma reação mais forte. O que diz o verso 10? Forjai a espada das vossas reiras de arado, e lanças das vossas podadeiras. E aí conclui com uma frase que a gente usa muito como um jargão evangélico. Diga o fraco, eu sou forte. Essa profecia, irmãos, ela aparece 4 vezes, como eu disse, em toda a Bíblia. Aparece em Isaías. Você vai ver depois no verso 10, essa forja aqui de forma invertida.
Vou ler aqui. Forgem as suas enxadas, fazendo delas espadas e das suas foices lanças. Digo fraco, sou um guerreiro. Aqui a gente vê nitidamente um povo que era agricultor se tornando o quê? Guerreiro. Um povo de guerra. O povo de Deus, chamado por Deus, ele, a princípio, era um povo de guerra ou não? Lembra de Josué ali? Lembra da conquista da terra prometida? O que acontece logo após a passagem do Mar Vermelho? Hã? Não é um tempo de muita guerra e conquista? Batalhas e batalhas e batalhas? Esta profecia, irmãos, ela tem movimentado a minha vida desde 2010. Desde 2010. E eu tenho buscado entender isso. Por que que essa valentia, então, esses homens de guerra, essa convocação, é uma mensagem para nós agora, nesses últimos dias? Tem uma parte na palavra, eu vou te pedir que você busque aí também. Romanos 13, 11 ao 14. Falando a respeito do dia em que o Senhor voltaria aqui na terra. Aqui diz assim, na minha versão. Você vai colocar a sua aí, vai comparando aí. Romanos 13, verso 11. Não sei se eu vou ler até o 14, mas vai colocando aí. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aqui Paulo falando aos romanos, né? Vai alta a noite, verso 12, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Verso 13, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Revistam-se do Senhor. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Interessante que vem o poder antes até do amor, né? Tem um outro versículo que me chamou muita atenção nesse processo, tá em Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Isso aqui mexeu um pouco comigo, irmãos, quando eu fui estudar um pouco mais profundamente esse versículo. Por quê? Porque vocês estão diante de um homem que sempre foi muito tímido. Sempre fui tímido. Eu sempre preferi ficar calado. Eu sempre preferi ficar nos últimos lugares, não me manifestar. Sempre foi assim. E eu achava que isso não tinha nenhum problema. Normal, alguns são mais descontraídos, outros são mais tímidos, mais fechados. Sim, mas há uma atenção, eu quero chamar aqui para esse verso. Por quê? Porque aqui tem agora, em Apocalipse 21, 8, uma relação de pessoas que a palavra diz
que vão experimentar a segunda morte, vão para um lago de enxofre. Interessante é que quem encabeça a lista, olha aí para vocês verem, vamos ler a lista? Quanto, porém, verso 8. Deixa eu ver a versão aqui. Quanto, porém, aos covardes. Você agora colocou a versão revista e atualizada? Não? A nova NVI. Aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos. O lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Interessante que quem encabeça está dizendo o texto que é covarde. Se você for buscar a explicação dessa palavra no original, sabe o que significa covarde? Tímido. Tem algumas versões que já vem tímido. Tem alguém que tem versão aí escrito tímido? Tá todo mundo com Bíblia aí? Aleluia! Eita glória! Amém. Nós temos que conferir o que é dito, amém? Precisamos conferir. E então esses textos começaram a fazer parte da nossa vida depois de uma experiência profética que eu tive. Foi muito forte essa experiência, eu quero até falar um pouco dela. Estávamos eu e aquele rapaz ali, Natanael, é um profeta de ofício. Eu quero falar depois um pouco dessa experiência. Sabe por quê, irmãos? Eu sou casado com uma mulher muito espiritual. Juliana é o nome dela. É ela que tem feito esses eventos com as mulheres, o Eu Me Deixo Curar. E essa mulher, ela tem já há mais de 15 anos trabalhado com outras mulheres e muitas são esposas de pastores, de líderes, de homens de Deus. Eu estou dizendo homens de Deus, eu os conheço. Mas a maioria delas tem demonstrado que não estão plenamente satisfeitas com estes homens quando eles exercem o seu papel, principalmente de sacerdote. E eu me incluo nisso. Eu me incluo nisso. Então havia uma situação onde eu acabei ouvindo um pedido de ajuda dessas mulheres, dizendo assim: olha, me ajuda com meu marido. Eu sei que ele é uma pessoa de Deus, ele pode estar mais à frente. E eu estou aqui, eu creio, bem diante de muitos homens de Deus dessa cidade. Essa cidade é muito evangelizada, não é? Hã? Por que será que, mesmo sendo tão evangelizada, tendo tantos evangélicos, tantas grandes igrejas, não há uma transformação muito grande social? Por quê? Vocês já perguntaram isso para vocês mesmos? O evangelho não tem o poder de transformar a sociedade? O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Antes de contar a minha experiência com o Natanael, de como começou tudo isso aqui, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês que foi muito interessante. É outra coisa que aconteceu conosco lá em Trindade. Lá nós temos. Alguns de vocês já foram ali em Trindade, na MCM. Aqueles que foram vão se lembrar. Lá tem um monte onde a gente sobe. O pastor José ora muito naquele lugar, fez uns altares lá. Tem um monte numa chácara. Hoje já está praticamente dentro da cidade. E em cima desse monte, ele fez os altares, tem muito isso, mas em cima desse monte se encontra muitas serpentes. É um lugar muito cheio de pedras, muita pedra. E
Um dia aconteceu algo que me chamou muita atenção e eu vou contar isso aqui para vocês, antes de falar da valentia propriamente dito, mas está ligada a isso, está associado. Um dia o pastor José desce do monte no domingo. No domingo, normalmente, ele ia bem cedo, antes das 7 horas, ele acorda cedo. Ele tem o traje dele de subir o monte, ele subia, mochila, ele põe uma mochila daquela nas costas, põe os apetrechos dele ali, Bíblia, coloca um aparelhinho de música e subia o monte. Põe uns fones no ouvido e subia o monte. Normalmente ele voltava nos domingos na hora do almoço. Naquele domingo eu estava lá para almoçar com ele. Ele tinha nos convidado, eu e Juliana, e nós estávamos ali, aguardando exatamente a chegada dele. Toma uma água aqui. Por que eu vou contar essa história? Para vocês entenderem a importância da nossa consciência a respeito do nosso papel. Nós precisamos hoje ser conscientizados da condição em que estamos e também daquilo que é a expectativa, principalmente das nossas esposas, com relação ao nosso papel. Então, ele desce do monte e lá tem uma cozinha que tem um degrau assim, tem até uma bica d'água assim, tem um lugar coberto assim, grande. Ele chega lá na frente e chama todo mundo assim: olha, vocês venham aqui, para vocês verem o que eu trouxe do monte. Ele tirou a mochilinha das costas, pôs no chão, abriu o zíper e saiu de lá uma jararaca desse tamanho. Uma jararaca. Quem conhece serpentes aqui? Alguém aqui tem experiência com serpente? Alguém aqui já pegou uma serpente pela mão? Alguém já teve coragem de pôr uma serpente dentro da sua mochila? Ainda não? Ele abre a mochila e aparece aquela jararaca lá. Ele tinha ido para o monte, encontrou essa serpente lá e capturou ela. Naquele momento, a intenção dele era pegar a serpente e levar para a escola de veterinária que tinha ali em Goiânia, tem, né? Até hoje está lá. Levar a serpente para lá para retirar o veneno dela para fazer o soro antiofídico. Essa era a intenção dele. Mas ali o Espírito começou a ministrar ao meu coração. E serpente nós sabemos que é uma figura do nosso inimigo. E eu vou te fazer uma pergunta. Você teria coragem de capturar uma serpente? Você tem habilidade? Você tem coragem? Você sabe o momento em que a serpente vai dar o bote? Você sabe? Sabe, pastor André? Olha no YouTube, dizendo ele. Vai pesquisar no YouTube. Vocês estão vendo como nós estamos? Cheios de informações e pouca realmente experiência. Quem consegue entender? Às vezes pensa assim, poxa, mas você quer dizer que para ser um homem de Deus eu tenho que aprender a pegar uma serpente? Não, não é simplesmente isso não. A Bíblia diz que você tem que esmagar a cabeça dela. Você tem que pisar na cabeça dela. Porque Deus nos deu autoridade para isso. Deu ou não deu? Está escrito ou não está escrito isso a respeito? E o interessante, irmãos, é que a partir dali o pastor José baixou um decreto. A partir de agora não se mata mais nenhuma cobra aqui. Quem se deparar com uma serpente tem que pegar ela. Treinamento nosso lá, é interessante, né?
E a pergunta é: você sabe o momento em que a serpente vai dar o bote? Que a Bíblia diz que essa serpente passaria a perseguir o homem e a mulher. E ela está aí, solta no mundo. Você sabe lidar com ela? Porque lá no jardim, Deus coloca o homem e dá uma ordem para ele. Não dá uma ordem para o homem para ele vigiar? Deus dá uma ordem para o homem para cultivar o jardim e fazer o quê? Guardar. Guardar justamente de Satanás. Esse é um dos papéis originais do homem. Guardião. Se tornar um guardião. É ou não é uma pergunta interessante? Você tem hoje a habilidade para pegar uma serpente? Você toparia entrar numa dessas, pastor André? Eu me lembro de pegar uma cascavel que ela tinha a grossura do meu braço, mais ou menos. O bicho era criada, hein? Até guardei ela num. Eu tinha um tanque de vidro grande, assim que eu criei uns peixes. Estava seca, eu pus ela lá dentro, ela ficou lá um tempão. Isso era na época ainda que transportar animal silvestre era permitido. Então a gente levava. De repente a gente pegava sem nada, de repente a gente passou a fazer umas caixinhas para pôr ela, mas pegava. Pegávamos as serpentes. Aprendemos a lidar com isso. E transformando isso para uma mensagem ou um ensinamento espiritual. Você está preparado? Ou você se sente protegido? Ou você se sente num lugar que a serpente não pode alcançar o bote em você? Quando foi que a serpente tentou dar o bote em toda a história da humanidade? Em dois momentos em toda a história da humanidade que a serpente tramou e deu o bote. Lá no Éden ela conseguiu, não conseguiu? Deu bote. Tem um outro momento na história do homem que ela tenta definir e acabar com tudo de uma vez. Quando foi? Hã? Jesus no deserto. Ali, se ela tivesse conseguido dar o bote, nós estaríamos perdidos. Totalmente perdidos. Então, nós temos que ter essas habilidades, irmãos. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Não existe, sabe, a possibilidade de você ficar fora dessa guerra. Lembra da convocação da guerra? Coloca o texto lá, volta para Joel. É ou não é uma convocação? Alguns podem dizer assim: poxa, eu não quero fazer parte de uma guerra. Deixa eu te dizer uma coisa: não existe essa possibilidade. Só tem dois lados nessa guerra. Só tem dois lados. E você tem que escolher um deles. Não tem jeito. Agora eu quero contar para vocês a experiência que nós tivemos, porque esse assunto, ele é bem extenso. Ó, já são 9. Vamos até o quê? 9h30, pastor? Ok. Mas eu preciso contar essa história, porque essa história ela dá início a todo esse processo, a esse despertar dessa valentia. Você consideraria um homem valente por ele ter a habilidade de pegar serpentes? Tem que ter coragem ou não? Não tem? Mas não basta só ter coragem, né? Não basta só ter coragem. Então eu vou contar para vocês a experiência que eu e Natanael tivemos. Deixa eu contar ela um pouco mais rápido, eu vou passando assim. Se eu esquecer de alguma coisa, você me fala aí, Natanael. Um dia lá na MCM,
no escritório da MCM, eu estava passando assim na frente da mesa do pastor José. O pastor José me chama e diz assim: Ledilson, vem cá. Estava lá diante dele um pastor que tinha ido até a MCM buscar uma cobertura espiritual. Naquela época nós falávamos muito de cobertura espiritual. Hoje nós falamos de relacionamentos ministeriais. Mas naquela época era assim. Ele tinha ido lá falar com o pastor José que precisava de ajuda e queria que o pastor José o pastoreasse. E o pastor José é muito prático. Quem o conhece sabe disso. Ele virou para o rapaz e falou assim: Olha, eu não tenho tempo para te pastorear, não, mas eu sei quem vai te pastorear. Aí me chama e me coloca diante dele. Eu não o conhecia, nem ele me conhecia. E aí nós marcamos de nos conhecer. E eu me lembro que parece que era uma segunda-feira. Eu me lembro que era. Nós marcamos, nós tínhamos lá na chácara um recanto de oração. Era uma casinha do peão antigo lá do pastor José, que nós reformamos. Essa casinha, ela ficava lá só para aqueles que queriam ficar um tempo isolados só com a palavra, orando, jejuando. Lá não tinha muita coisa, só tinha cadeira, umas cadeiras. Tem um sonzinho aí. Só meu ouvido ou está acontecendo? Ah, é lá em cima, né? Eu estou meio confuso com os sons. Sons, mais de um som assim me confunde. E essa casinha estava lá preparada para isso. E eu me lembro de ter marcado com o Natanael, ele tinha recém-chegado na MCM. Natanael é um profeta de ofício e ele tinha recém-chegado para fazer o intensivo. Quem já fez intensivo na MCM no mês de janeiro? 30 dias só de estudo bíblico. 10 horas por dia de estudo bíblico. Quem gostaria de passar 30 dias? Naquela época era 30 dias, né? Eram 30 dias só de estudo bíblico. 30 dias fechado. Pastor José não dava folga nem no domingo, vocês lembram? No começo não dava folga nem no domingo. Hoje já são só 21 dias. Parece que são só 21 dias, porque as pessoas vão ficando com muita dificuldade e tal. Mas naquele tempo era assim. Correria, né? Então, esse recanto estava lá e nós fomos para lá. Natanael tinha ido para o encontro profético, fez o encontro profético e passou a mudar lá, morar em Trindade, porque Deus tinha mandado ele para lá. E eu desço lá para o recanto de oração, depois do almoço, ele estava lá. A minha esposa tinha descido também, os meus filhos também, dois meninos. Eles tinham descido e naquele dia eu tinha marcado de encontrar com aquele pastor que eu acabei de falar para vocês que tinha pedido ajuda. E nós estávamos ali, eu sei que eu cheguei em casa, desci para a oração, eu tinha deixado uma tarefa para os meus filhos e eles não tinham feito a tarefa. E eu tinha ficado irado, bravo com eles, tinha dado uma chamada de atenção. Eu sei que eles desceram murchinho lá para casa, a Juliana também, que eu fiquei bravo com ela também, porque ela tinha incumbido ela, né, de acompanhar os meninos e os meninos conversaram ela. E não aconteceu o que eu tinha pedido. E eu vi que aquilo não ia dar em nada, aquele tempo que eu tinha reservado para a gente orar lá como família, reuni todo mundo, fiz um concerto ali e dispensei eles. E ficamos eu e Natanael. Eu me lembro, Natanael, para quem não conhece, ele vai ministrar aqui para nós. Quem sabe ele usa aqui o violão dele, não sei se é o dele, ele anda sempre com violão, ele é músico também e compositor. E ele foi para lá com o violão. E nessa casinha tinha uma tora de madeira logo acima assim. Nós sentamos lá depois que a Juliana foi embora e o sol foi indo, foi se pondo. Eu sei que o sol estava se pondo já. Aí juntou muito mosquito. Nós ficamos orando, né, para lá, para cá, e ele bem desanimado, bem triste. Eu acho que ele não estava muito bem com a esposa, não. Quem é casado aí? Você precisa muito dessa palavra, hein? Fica firme aí.
Ele não estava muito bem com a esposa, então ele não estava conseguindo nem tocar, nada. E ele ficou ali, mas eu estava orando e eu costumo orar andando, né? Costumo orar andando, para lá e para cá. E o sol se pôs e nós entramos para dentro da casa porque estava juntando muitos insetos lá. Entramos para dentro, tinha uma cadeira assim. Eu sei que ele sentou na cadeira. Tinha acho que 3 ou 4 cadeiras. Eu gosto de fazer isso perto de alguém assim, que fica interessante contar essa história assim. Mas ele sentou numa cadeira assim e eu passava para lá e para cá, orando. A gente orava muito em línguas. Nós fomos criados na vida, no espírito, muita oração em língua, muita oração em língua, muita oração em língua. E andando e orando, andando e orando. E ele lá, um semblante muito descaído, triste, e eu orando. E de repente, irmãos, me veio uma frase, uma pergunta. Deixa eu te fazer uma. Vou fazer a pergunta para você, mas vou te dar um conselho antes. Você precisa desenvolver uma forma para se comunicar com Deus. Como é que Deus fala com você? Quando você toca? É aí que Deus mais fala com você? Quando você está com o seu instrumento, adorando? Quando você está lendo a palavra? Quando você está ouvindo uma pregação? Quando você resolve tirar um jejum? Tem práticas espirituais, amém? Mas eu desenvolvi uma forma. Não é que eu fico ouvindo a voz de Deus, mas se eu estiver orando e de um momento para o outro, de repente, né, o de repente de Deus, vem algo assim dentro de mim, eu consigo entender hoje se é algo da minha mente ou se é no meu espírito. Naquela época eu estava começando esse processo. E aí eu andando para lá para cá, veio uma pergunta. Exatamente essa pergunta que trouxe você para cá, para esse evento. E eu paro na frente do Natanael e faço a pergunta para ele. Deus tinha colocado a pergunta dentro de mim e eu resolvi fazer a pergunta para ele. Perguntei: como despertar a valentia de um homem? Até ali, irmãos, eu não estava. Era uma experiência nova. Sabe quando você tem um momento diferente, uma experiência nova com o Senhor? Eu não tinha esse entendimento completo como eu tenho hoje. Então, eu passei, fiz a pergunta para ele e continuei orando. Orando, para lá e para cá. Passou alguns minutos, veio a resposta. E eu parei, olhei para ele de novo, ele sentado e eu andando, e dei a ele as respostas que veio. 3 coisas. Primeiro, dê a ele voz. Dê a ele quem? Hã? Ao homem. A pergunta não é como despertar a valentia de um homem? Primeiro, dê a ele voz. Segundo, dê a ele a minha alegria. Terceiro, dê a ele destreza, habilidade. Destreza. Mas naquela hora o Senhor falou destreza. E eu continuei orando. Porque eu também estava mais ou menos talvez como você está aí hoje. Sem entender muito bem o propósito daquilo. Eu não estava entendendo. Era uma experiência nova. E comecei a orar, para lá e para cá. Só que de repente, quando eu olhava para o Natanael, e eu percebia ele bem desanimado, aquilo foi me incomodando, a forma como ele estava. E eu sempre passava para lá e tentava desviar os olhos dele, mas não conseguia, olhava para ele de novo, porque ele não conseguia tocar nenhuma canção no violão. Nada.
E eu passava para lá e passava para cá. E eu fui sendo tomado por uma ira. Ira. Quem já ficou irado aqui? Eu fui sendo tomado por uma ira. Aquele semblante, o semblante dele foi me irritando. Eu fui ficando irritado. E eu passava perto dele incomodado para um lado e para o outro. E de repente, irmãos, veio em mim um desejo de encher a mão na cara dele. E aí você tem que lembrar, assim, é uma experiência nova. O profeta é ele, não sou eu o profeta. Ele que é o profeta. O profeta é que tem essas coisas assim, meio fora da caixinha, não é? Umas coisas diferentes. E eu passava, só que aí eu não conseguia, eu não falei isso para ele, porque foi um sentimento, uma sensação tão estranha que eu acabei não falando para ele. Eu falei assim, não, isso está tão estranho que eu não vou falar. E eu continuei orando, só que esse negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu olhava para ele, para mim, ele era a cara da derrota. A derrota em pessoa estava lá, encarnada nele. E eu olhava para ele e aquilo foi me incomodando. Eu falei assim: será que se eu der um tapa na cara dele, o sangue dele vai circular mais rápido, assim, do pé até na cabeça? Será que vai acontecer? Rapaz, aquilo foi tomando um ambiente assim e eu, naquela experiência nova, sem saber o que fazer, andando para lá para cá, de repente eu parei e falei assim: rapaz, se é de Deus, não é, eu não sei o que eu vou dizer, mas eu vou encher a mão na cara dele. E ele estava dos mais inocentes, que ele não sabia de nada do que estava acontecendo, que eu não falei, né? Do desejo que eu estava. Eu acho que ele deve ter até achado estranho eu estar parado na frente dele, medindo ele, assim, sabe? Assim, rapaz, vai torcer o pescoço dele com tapa aqui. Só que aí, lembra que eu falei para vocês no início que tinha um pastor que queria ser ajudado, precisava, pediu ajuda? Ele tinha marcado de chegar lá naquele lugar para a gente se conhecer. E ele veio com mais 9 homens. E o primeiro carro chegou e lá no portão, longe assim, alguém dá um grito. Oh! Aí eu tô aqui, fixo aqui. A hora que eu ouvi o grito assim, eu perdi a atenção aqui. Sabe quando você parece que dá um cai em si assim, não sei o que acontece. Eu até agradeci, obrigado senhor, saí para lá. Ele se livrou de tomar um tapa na cara por causa do grito do outro, do pessoal que estava chegando. E aí eram 5 homens e o pastor não estava junto, não. O pessoal disse assim: olha, o pastor teve que passar na casa de outra pessoa lá para pegar e vai estar quase chegando aí. A gente veio na frente. Falei, então tá bom, então vamos ficar aqui. Já tinha escurecido, tinha um poste com uma luz num gramado assim, bem na porta assim, grande. E muitos pés de manga em volta, com luz, bem iluminado, estava bem iluminado. O pessoal falou assim: a gente pode andar por aqui? Pode andar. Fica à vontade, vocês vão andando aí, assim que o pastor chegar, a gente vai se conhecer. E é que veio junto com esses 5, um rapaz de uns 25 anos por aí, e na saída daquela casinha tinha uma varanda pequenininha, do tamanho desse espaço que eu estou aqui, mais ou menos, ó. Uma varanda na porta de entrada e uma mureta do lado assim. E um desses, esse rapaz, chega e senta na mureta. E eu começo a andar de novo e orando em línguas. Continuei a oração em línguas, continuei. E de repente eu olho para o rapaz. Ele estava com o mesmo semblante do Natanael. Sabe quando você olha para o cara assim, o cara tá xoxo mesmo, tá descaído, semblante descaído? Natanael estava, ele estava descaído. E o Natanael tinha ficado lá dentro, no quartinho, na sala, orando lá. E eu passo para lá e para cá. E aí, aquele desejo que eu estava de dar o tapa na cara dele veio de novo, só que agora era no rapaz. E eu passando ali e orando e brigando com Deus, né? Falando, não, isso não pode ser de Deus, é de Deus, não é de Deus. Sabe aquelas coisas que você fica.
É de Deus, não é de Deus? É de Deus? Como é que pode ser um negócio tão doido assim, tão diferente? Será que é de Deus? Será que não é? E eu andando para lá e para cá. Só que nós já tínhamos feito amizade, agora era um desconhecido. O cara tinha vindo me conhecer para ser o pastor dele. E eu fui sendo tomado de novo por aquele desejo incontrolável. Parece que dentro de mim, assim, a única solução que tem é se eu encher a mão na cara dele aqui para ver se o sangue circula mais rápido aqui. Para ver se tem alguma reação. Né? E eu passava e brigando com Deus. Quando eu parei, do lado de lá tinha uma graminha assim, eu estava vendo o cara caindo lá na grama já. Estava imaginando ele cair lá na grama, né? Que eu parei assim, que eu ia dar um tapa na cara dele. O pastor dele grita lá no portão. Oh! E eu de novo, oh meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Agradeci de novo a Deus, porque uma experiência profética totalmente nova, um negócio todo fora do que eu faria, né? Totalmente fora. E eu saí assim. Quando eu fui saindo, eu vi aquele lá, o profeta estava lá na parede, dentro da casa, estava assim, ó, com as duas mãos. Gritando, parecendo que ele queria derrubar a parede. Mas eu tive que dar atenção ao pessoal que estava chegando, e profeta, eu já tinha visto ele fazer umas doideiras. Falei assim, não, depois eu falo com ele para saber o que está acontecendo com ele. Saí para atender o pessoal. Juntamos assim embaixo de um poste de luz que tinha assim, e eu disse assim: vamos orar. Vamos orar um pouco aqui, e já já a gente vai dar um jeito de conversar aqui para a gente se conhecer, fazer as apresentações. E fizemos assim, ó, 10 homens assim, um círculo, e eu de cá. Quando eu abaixei a cabeça, irmãos, para orar, eu ouço um grito. Iá! Alto. É que eu não quis gritar alto, não, para não assustar vocês, mas foi alto. Ele tinha saído de dentro da sala, estava uma distância com daqui aí, você mais ou menos assim, ó, da saída da casa pro gramado. Olhou dentro do meu olho e deu um grito. Primeiro eu assustei, levantei a cabeça. A hora que eu fiz assim, que eu levantei a cabeça, ele olhou dentro do meu olho e fez assim, ó. Yeah! E partiu para cima de mim, irmão. Deu um grito mais alto e partiu para cima de mim. Eu tomo um susto assim, né, no intervalo que ele vem correndo. Eu tomei um susto assim, aí Deus me lembra. Valentia. Ah, eu grudei com esse cara. Nós dois começamos uma luta corporal. Nós não estávamos dando soco um no outro, não. Mas sabe que é a luta de medir força? Ele me jogava na grama, eu jogava ele na grama, e rolava. Nós arrancamos o couro do cotovelo, assim, ó. Uns 5 minutos rolando na grama ali. Imagina o semblante daqueles 10 homens que tinham ido conhecer o pastor que ia ser cobertura deles. E nós dois rolando no meio, rolando, medindo força, brigando no meio do círculo. E ele só fazia assim, ó. Até que eu parei. Nós paramos, havia um mover profético ali. E o mais interessante, sabe o que Deus falou naquela noite? Nos ensinou, começou a ensinar sobre a valentia. Aconteceu tudo isso que eu falei para vocês. Mas aí o Senhor nos lembrou sobre o sacerdote Eli. Como foi o sacerdócio de Eli? Como que terminou o sacerdócio de Eli? Porque Eli é um exemplo de um sacerdócio falido na Bíblia. É ou não é? Quem se lembra de ler na palavra? Como é que ele morre? Gordo, cego. Israel vai para uma guerra. De repente vem a mensagem dizendo que Israel está sendo
derrotado. A palavra diz que ele cai, ele estava sentado, cai, bate com a cabeça e morre. Naquela noite, a única lição que o Espírito nos deu foi a respeito de um sacerdócio falido. E aí, irmãos, sabe o que aconteceu? Eu fui falar para eles, aí eu fui contar para eles tudo o que estava acontecendo, aí eles entenderam. E só teve uma direção. E olha só o que que nós estamos fazendo aqui, ó. Nós estamos tendo uma reunião aqui no exato modelo romano de pregação. Tem um falando e todo mundo. A única direção que o Espírito deu aquele dia foi assim: olha, foi desafiar aqueles homens a terem uma manifestação quando eles estivessem na dita casa de Deus. Que a maioria de nós, quando vamos na casa de Deus, o que que nós fazemos? Nós nos sentamos e ficamos na expectativa de que alguém traga uma boa palavra. E pouco nós fazemos aí, ó, pouco nós manifestamos aí. É ou não é? A única orientação de Deus aquela noite era para que ninguém daqueles homens que estavam ali ficassem sentados no próximo culto, ficasse de pé. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Esse modelo de cultuar a Deus, eu tenho convicção, não é o modelo que Deus quer de nós. Deus aguarda com muita expectativa uma manifestação muito maior de todos nós. Porque não tem nenhum de nós aqui que não tem um sacerdócio. Todos que estão aqui têm um sacerdócio. Todos. Todos têm. Eu não estou falando que sacerdócio é que diz que você vai ter que subir aqui para pregar com esse microfone na mão. Não é isso. Mas se você tem uma família, você tem um sacerdócio. Você tem uma responsabilidade. Você tem alguém que você cuida. E aí eu volto lá na pergunta que eu fiz também no início. Você sabe a hora que a serpente vai dar o bote? Você está guardando a sua casa? Você tem filhos? Você também tem que guardá-los espiritualmente. Você tem feito isso? Você tem habilidade para isso? Quando Deus chamou para a valentia, a resposta, uma delas, não é tem que ter destreza. Você tem habilidade para isso, para enfrentar esse inimigo? Você está em condições de entrar numa guerra contra esse inimigo? Você se julga em condições? Ou esse inimigo te intimida? Ou esse inimigo tem conseguido te parar? Ou esse inimigo tem feito com que você tenha uma atitude de, se eu disser tímido, você não vai se sentir agredido, vai. Mas lembra que não é tímido, é covarde. Se eu chegar perto de você e dizer assim, cara, descobri que você é um covarde, você vai se sentir bem com isso? Ou você vai se sentir agredido, ofendido? Se eu chegar em você e disser assim, rapaz, você está sendo covarde com a sua casa. Você não está guardando aquilo que Deus te deu, as pessoas que Deus te deu. Você não passa de um covarde. Como que você vai reagir? Como que você vai se sentir?
Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito importante, único na história de Deus com a humanidade. Jesus está prestes a voltar. Tem alguém aqui que acha que isso é só conversa de pastor? Ou você acha que realmente Jesus está prestes a voltar? Hã? Está. E a palavra diz assim: olha, te prepara, porque você vai prestar contas do que você fez em nome de Jesus e do que você deixou de fazer, porque a prestação de contas não é só do que eu fiz, não. Você vai prestar contas também de algo que você deixou de fazer. E você tem essa responsabilidade. Todos nós temos. Por isso que eu tenho levado essa mensagem de uma guerra. Sabe, aquele despertamento nos homens a respeito dessa batalha, a respeito dessa guerra. Eu não gostaria de ir para uma guerra do lado, ou fazer parte de um exército, ou ir para uma guerra sabendo que quem está do meu lado não está preparado para isso. Tem militar aqui? Você é militar? PM? Exército? Já participou de alguma batalha? Simulação? Dá para ir para uma guerra com um soldado ou uma pessoa desprevenida? Um cara meio medroso? Não dá, irmão. Não dá. É por isso que há um chamado. Isaías 42 diz que o Senhor sairá como homem valente. Vou ler aqui para você, vou fazer questão de ler isso aqui. Isaías 42, porque tem muita gente que acha que o evangelho é simplesmente paz e amor. Mas eu vou ler Isaías 42, porque esse capítulo aqui ele é muito forte. Até o verso 12 de Isaías 42 fala de como Jesus se comportou quando ele veio aqui a primeira vez. A palavra diz que ele veio e ele se comportou como um cordeiro. Quem já leu isso? Mudo. Não falou nada. Morreu sem falar nada, sem reclamar. Mas olha como é que ele vai se comportar agora na segunda vinda. E como que ele é chamado para a segunda vinda. Olha só. Verso 13. O Senhor sairá como valente. Vamos ver como é que está nessa versão? Ah, o Senhor sairá como homem poderoso, como homem de despertará o seu zelo, com um brado, emitirá o seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. É diferente ou não da primeira vinda? Olha o que ele diz aqui, na minha versão, que é revista e atualizada. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Verso 14 diz assim, ó, por muito tempo me calei. Fiquei o quê? E me contive, calado. Mas agora, como o quê? Mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante ao mesmo tempo. Isso aqui, irmãos, é a descrição da segunda vinda. É assim que ele virá. Quem já viu uma mulher dando na luz? Hoje não são muitos porque não tem muitos partos, né, naturais, normais.
Quem está entendendo a importância dessa palavra? E a pergunta continua. E nos trouxe aqui a pergunta. Como despertar a valentia de um homem? Para quê? Precisa? Quem acha que precisa? Quem acha que precisa de um socorro de Deus na sua vida, a seu favor, para você não ser pego de surpresa? Quem acha que está preparado para enfrentar a serpente? Pegar ela pela cabeça ou pela cauda? Quem acha? Se você não está, você precisa de um socorro. E de onde vem esse socorro? Há uma convocação para uma guerra santa. Convocação. Irmãos, eu estive em Israel, tive o privilégio de ir. E eu estava num hall de hotel. De repente entra um cara empurrando um carrinho de bebê, de bermuda, de chinelo, com a esposa do lado e uma AR-15 pendurada no pescoço. Eu fiquei assim, entrou mais dois. Eu fui conversar com um amigo meu, que é militar aqui no Brasil, mas hoje é guia turístico lá, e perguntar o que está acontecendo. Aí ele me disse, não, aqui é assim, quando você vai para o serviço militar, a hora que você se apresenta lá, você fica 2, 3 anos, homem e mulher, eles vão te entregar suas armas. A partir do momento que entrega sua arma, se você for pego sem essas armas, você vai para a cadeia. Você recebe as armas e o soldado às vezes vai visitar a família num fim de semana. Se o cara for sair da casa dele para ir na esquina comprar pão, ele tem que pôr o AR-15 pendurado no pescoço. Sabe a diferença de um povo preparado para a guerra? De um não preparado? Nós. Quem foi numa guerra aqui? Ninguém. E eles foram pegos de surpresa, desprevenidos. Foram ou não foram? Recentemente agora. Mais de 1.000 pessoas capturadas. E a pergunta continua: nós estamos prontos para essa guerra? Ou vocês acham que o diabo não virá com toda a fúria dele? Ou você pensa que de algum modo o diabo vai retroceder com você sem se manifestar com a autoridade que Deus te deu? Você acha que você vai segurar as investidas dele? Hã? Por isso a importância dessa chamada. Por isso eu tenho proclamado isso, declarado guerra santa. Tem uma guerra santa? Tem. Está na Bíblia. Tem guerra. Tem guerra para o povo de Deus? Tem. Tessalonicenses diz assim, ó, quando estiverem dizendo, capítulo 5, quando estiverem dizendo paz, paz, repentinamente virá o quê? Destruição. Quem reconhece que precisa de uma intervenção direta do céu para te preparar para essa hora? Eu vou ficar com a minha mão levantada porque acho que eu tenho mais consciência do que vocês, de que eu preciso. Vamos orar por isso? Quem tem filhos? Hoje eu perguntei para um pastor amigo numa reunião à tarde, eu falei assim, rapaz, se você descobrir que um bandido vai entrar na sua casa e você tem suas filhas lá e tem a possibilidade dele abusar das suas filhas, o que você vai fazer? Você vai pedir para ele sair de lá? Por favor, não maltrate a minha família, não faça nada, sai daí. Ou você vai entrar lá com tudo que você tiver para acabar com ele? O que você faria? Ó, gostei da resposta. No mínimo um tapa na cara, né?
Vamos levantar as mãos para o céu? Pai, olha para nós. O Senhor conhece todas as nossas debilidades. O Senhor conhece todas as nossas fraquezas. O Senhor conhece. Mas o nosso inimigo também conhece. Ele é especialista em almas humanas. Ele conhece cada pecado que nós cometemos. Cada pecado que não foi confessado, ele conhece. E ele sabe que por causa disso está autorizado a dar o bote nas coisas mais preciosas que nós temos. Mas nós levantamos as mãos aos céus, porque nós sabemos que é daí que vem o nosso socorro. É dos céus que vem o nosso socorro. Por isso nós abrimos a nossa voz. O Senhor disse naquele dia que deveríamos ter voz. Não existe autoridade naquele que não tem voz. Senhor, então nós clamamos ao Senhor, porque nós nos encontramos nessa condição, mas o Senhor também prometeu que não nos deixaria. O Senhor diz na tua palavra que não nos abandonaria. Nos prepara para esta hora, Deus. Olha para essas mãos que estão levantadas. O Senhor conhece a estrutura de cada um desses homens. O Senhor conhece a fraqueza. O Senhor conhece a necessidade. O Senhor sabe onde o inimigo encontrou um espaço. Mas há poder suficiente no Senhor para nos livrar de todas as ações do inferno. Olha para nós, Pai. Olha para nós, Senhor. Não nos deixe, Senhor, envergonhados. Meu Deus, aqui tem homens que o diabo tem envergonhado dias e dias. Meu Deus, tem misericórdia. Levanta, Senhor. Coloque esses homens de pé. Desperta estes homens, Senhor. Dá a eles a consciência da autoridade que o Senhor colocou sobre eles. Autoridade para pisar em escorpiões, em serpentes. Ah, Pai, olha para nós. Olha para nós e tenha misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Parece que a voz de vocês melhorou. Vamos dar mais um aleluia? Aleluia! Glória a Deus! Algo já aconteceu, melhorou. Nós começamos meio tímidos aqui. Não existe, irmãos, isso é um princípio de Deus. Eu vou encerrar dizendo isso aqui. É um princípio de Deus. Deus transferiu para nós a autoridade dele na voz. Na voz. Não tem autoridade se você não se expressar, não se manifestar como um filho de Deus. Amém? Não deixa a timidez te calar. Aleluia. Que o Senhor abençoe vocês tremendamente. Eu espero que vocês estejam conosco aqui amanhã. Que horas, pastor Davi?